Olá, pessoal. Hoje vamos ver os novos tempos para uma nova geração. Quem é esta nova geração e o que podemos esperar dos novos tempos? Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma transmissão online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Vinícius Serafim. Meu nome é Gustavo Roman, sou voluntário dessa Sociedade Espírita e vou deixar o nosso querido amigo Vinícius Serafim, já agradecendo desde já para ele ter aceitado esse nosso convite, vou deixar que ele se apresente. Fala, meu amigo. Olá, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que nos acompanham. E primeiro eu gostaria de dizer que eu é que agradeço pela oportunidade do trabalho. E para me apresentar, eu posso dizer que, como vários, né, de nós, eu sou um necessitado da doutrina espírita e do movimento espírita. E como eu tenho essa necessidade, né, eu acabo tendo a oportunidade de me envolver no movimento espírita. Hoje eu estou aqui em 3 de maio, né, então aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. Eu sou voluntário da Sociedade Espírita Chico Xavier, uma casa que já existe já há quase 20 anos aqui já na cidade, que me acolheu quando eu me mudei de Porto Alegre para cá. E também eu desempenho um trabalho na área da comunicação também, na nossa querida Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nossa federativa. Muito legal, Vinícius. É muito bom que esse período que nós estamos vivendo está permitindo, né, essa integração, né? Essa é uma coisa boa desse momento que a gente vive, que a gente consegue fazer esses bate-papos, essas palestras com companheiros de longe, aí, sem deslocamento, sem gastos maiores, né? Só usando a tecnologia ao nosso favor, né? Isso é muito bom. E que tem tudo a ver com o nosso tema, né? E que tem tudo a ver com o nosso tema, exatamente. Vamos começar aqui já puxando para o nosso tema aqui, que são os novos tempos para uma nova geração, né? O que nós vamos usar de base aqui, já falando para o nosso pessoal que está nos assistindo? Nós vamos usar a Gênese, o capítulo 18 da Gênese, né? Então, essa obra de Allan Kardec, como sempre a gente faz nas nossas transmissões, depois é importante que você que está nos assistindo vá ler o capítulo, vá lá e leia, estude, não deixe de ler o livro, porque os nossos comentários sempre são pálidos em relação a tudo que você pode retirar da obra de Allan Kardec, a Gênese. E o capítulo 18 tem exatamente esse título sobre os tempos que são chegados, os novos tempos e a nova geração, e é esses trechos que nós vamos usar aqui, começando por este trechinho aqui, que a gente está projetando, que trata aqui: são chegados os tempos, dizem, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Então, são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. É realmente interessante que a gente possa falar nisso nesse momento em que a gente está vivendo, onde a gente está passando por uma pandemia que atinge todo o nosso mundo, todo o nosso planeta, e a gente ter a oportunidade de ver que esses acontecimentos podem provocar a regeneração. Então, vou passar a palavra para o Vinícius para os primeiros comentários dele a respeito desse trechinho aí. Fala, meu amigo. Tá bom. A gente, nesse trecho da Gênesis, isso é desenvolvido. Eu também, obviamente, também estou usando como referência esse capítulo principalmente, né? Então, o que eu trouxer aqui
você vai encontrar nesse capítulo da Gênesis, capítulo 18, é interessante a gente primeiro se dar conta daquilo que nós somos capazes de verificar ou de aprender ou de observar ao longo de uma brevíssima encarnação, né? A gente não pode esquecer que quando se falava eram chegados os tempos, né, lá na Gênesis, a gente já está falando aí de século XIX. Então, esses tempos já faz algum tempo que nós, no nosso ponto de vista, né, parece que já faz um tempão que os tempos são chegados. Mas a gente avalia isso da nossa perspectiva de uma encarnação, né? Então, assim como uma formiga num campo de futebol deve imaginar que aquele campo de futebol é uma coisa, né, é uma coisa gigantesca, imensa, né? No momento que tu te afastas, tu vê o quão pequeno é aquele campo de futebol dentro do panorama do universo. E nós também somos umas formiguinhas num campo de futebol, tanto no que diz respeito ao tempo, quanto que diz respeito ao espaço. Então, a nossa escala de espaço físico, ela é uma escala ínfima perto da escala do universo, né? Do que a gente já conhece, do universo conhecido. E quando a gente fala em tempo, é a mesma coisa, né? A gente avalia as coisas do ponto de vista da perspectiva de uma encarnação, né? Nós dois aqui que estamos com 20 e poucos anos, né, Gustavo? Então a gente tem a nossa percepção, né, do que aconteceu, está dentro desse período em que a gente está encarnado, por mais que a gente tenha, né, vamos dizer assim, não a lembrança clara, mas nós sejamos o resultado dessas várias encarnações que nós já tivemos. Então, sim, a gente percebe esses acontecimentos como essa pandemia, por exemplo, como algo que nos provoca essa mudança necessária, esse caminhar em direção ao nosso progresso, ao nosso melhoramento, mas, no entanto, isso está superdimensionado pelo nosso ponto de vista. Porque se nós pegarmos, e isso é citado inclusive na Gênesis, não exatamente com essas palavras, mas se nós avaliarmos a simples existência da Terra, a Terra teve pelo menos, a gente só lembra dos dinossauros, coitados, né? O restante a gente apaga, né? O restante a gente apaga, mas a Terra já teve 5 eventos de extinção em massa, em que no mínimo 70% e algumas vezes até 95%, até mais por cento da vida na Terra foi eliminada. E começou tudo de novo. Até chegar um momento em que a Terra, né, os cataclismos, aquelas coisas que, né, da Terra ainda jovem, um planeta em formação, começa a se acalmar, essas coisas começam a passar. Aí nós temos condições de habitar este planeta e começar um desenvolvimento que vai além apenas das questões físicas, né? E a gente, embora a gente tenha ainda alguns problemas, né, decorrentes ainda de algumas ocorrências naturais que nós temos, é muito menor, ou seja, são eventos muito menores do que já aconteceram no passado. E nós, em termos de escala de tempo da existência da Terra, se a gente pensar um relógio que marca 12 horas, né, das 0 até as 12 horas, a gente apareceu nos últimos segundos. Então, assim, nós somos recém-chegados nesse planeta. Não parece, mas nós somos. Verdade. Então, a escala dos acontecimentos para nós, ela é um pouco diferente. Então sim, essa pandemia, esses eventos que acontecem, a gente percebe eles de uma maneira muito clara para nós, mas se nós nos distanciamos, e isso também está lá em A Gênesis, mesmo capítulo, se a gente se distancia, aquelas... até que está aqui a frase, aqui, está no item 4. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque é circunscrita a nossa visão.
Se eles pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com um todo. É como se você pudesse chegar, se você chegar ver uma superfície toda irregular, chegar bem pertinho dela, você vai perceber cada solavanco. Agora, olha de mais longe, tu vai ver que ela é praticamente plana, ela tem uma certa ordem, né? Então, acho que essa é a nossa grande dificuldade de avaliar esses eventos. Mas não há dúvida, e a gente percebe até como a gente estava conversando aqui, né? E aí tem outro trecho que me lembrou justamente quando a gente falou da questão da comunicação. A gente encontra eles agora aqui, em que fala da melhoria, inclusive, das comunicações. Então, a gente melhora não só o processo não só a transformação física do ambiente em que a gente saneia, como é feito, como é dito no texto, mas a gente, por exemplo, a gente já saneia o meio, a gente melhora a produção e melhoramos as nossas comunicações. E o que a gente está vendo acontecer, né, Gustavo? Isso é bem legal, né? Porque essa nossa falta de perspectiva, né? É justamente que leva àquela segunda frase ali que nós estávamos lendo aqui, que é a questão de pensar que por algum motivo seria um capricho divino, né? Ficar nos submetendo a pandemias ou a estes movimentos, né? A gente tem essa visão com uma perspectiva muito pequena, que nem tu comparou a questão de alguns segundos nos milênios de formação do globo, né? E a gente vai, então, perceber que a nossa forma de enxergar, ela fica distorcida, né? E é por isso que a gente demora um tempo, né? Claro que com o auxílio da doutrina espírita, esse tempo é muito menor, mas a gente demora um tempo para entender o que está acontecendo dentro de uma visão mais positiva, né? Dentro de uma visão de aprendizado, né? E isso também está no segundo trecho que a gente destacou aqui, ó, que é no item 2, né? Que o progresso se executa de duas formas, uma lenta, gradual e insensível, quer dizer, que não é percebida, né? E a outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala mediante impressões bem acentuadas os períodos progressivos. Quer dizer, aí nós notamos, é aquilo que tu comentou antes, né? A gente só marca na história e nota os dinossauros, os movimentos de extinções, né? Mas a gente tem todo esse progresso lento, gradual, e ali diz insensível, que vai ocorrendo entre estes grandes, né? Então é bem interessante a gente conseguir se posicionar dentro disso, né? E usar a doutrina espírita como uma lente, né? Que já começa o consolo no momento que a gente começa a usar essa lente, né? O que tu achas? Não, sem dúvida nenhuma. Aí, de novo, nesse capítulo, a gente encontra de novo aquela oposição entre a visão espiritualista, né, e a visão materialista. Se nós olharmos do ponto de vista, analisarmos esses movimentos do ponto de vista materialista, bom, não há muito o que dizer, é fatal, azar o teu que aconteceu quando tu teve a tua chance de viver aqui, porque tu vai morrer e acabou, não tem o menor sentido, é um acaso, aconteceu contigo, paciência, né? Tu viveu em épocas que a gente não tinha remédio para coisas simples, ou não tinha solução para um apendicite, as pessoas morriam de apendicite porque não sabia o que era, paciência, né? Então, não há muito o que discutir. Agora, quando a gente olha do ponto de vista espiritualista, em que a gente compreende a existência e obviamente, considerando o panorama da reencarnação, aí as coisas ficam muito mais tranquilas, né, da gente procurar compreender. Nem tudo a gente compreende, a gente tem as ferramentas, mas a gente é limitado, né? Então tem certas coisas que a gente ainda tem dificuldade de compreender, por mais que a gente entenda a explicação, tá?
Então, a partir do momento que eu considero que eu não sou este corpo e que eu reencarno e tenho várias experiências, inclusive nesse mesmo orbe entre várias reencarnações, ok, a importância, e não me entendam mal, eu estou dizendo assim, a importância da encarnação que se encerra, né, ela, no ponto de vista da ideia da fatalidade, daquela coisa que acabou, assim, essa importância se reduz, porque eu sei que não é a única, mas ela ganha um outro valor, que é o resultado dessa minha encarnação vai impactar na minha próxima. Então, eu estou aqui como resultado das minhas reencarnações anteriores, dos meus atos anteriores, e meu futuro, ele vai ser a consequência, né, da maneira como eu me conduzi, como eu consegui progredir, né, e tudo mais. E aí, nesse panorama dessas situações todas que acontecem, a primeira coisa que é essa certeza de que a nossa vida não acaba aqui e de que esse não é o único momento, né? A primeira coisa que isso tem que nos trazer é uma certa calma, é uma certa paciência diante das coisas que aparentemente estão todas fora do lugar. Que é essa questão da gente se distanciar, ter uma visão de mais alto. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora eu não vou lembrar o capítulo, que eu lembrei agora de cabeça, né? A gente é chamado, em certo momento, a avaliar as coisas de um ponto de vista mais elevado, né, do ponto de vista do espírito. E quando a gente faz isso, o desencarne de uma pessoa próxima, né, o desencarne de um filho. Aí eu não vivi essa experiência, mas eu tenho amigos que viveram essa experiência e que lidam assim muito melhor. Há sofrimento, a dor é óbvio, né, mas lidam muito melhor por ter esse entendimento da doutrina espírita e conseguir olhar desse plano. Então, se a gente consegue nos elevar o ponto a partir do qual a gente faz a observação dessas coisas que acontecem à nossa volta, isso nos dá uma certa calma para a gente conseguir agir de maneira acertada e não entrar num desespero, né? E não achar que é o fim, que vai acabar tudo, né? E sair, oh meu Deus, e agora o que eu faço? Como se, assim, calma, né? E assim, mas tu não tá vendo a pandemia, não sei o que. Eu sei, mas calma, a gente faz o que a gente pode fazer, a gente procura compreender quais são os cuidados que têm que ser tomados, tomamos esses cuidados e vamos lidar com as coisas, né? Sem ser descuidado com a nossa saúde, com as coisas que a gente sabe que deve fazer. Então, não fica uma visão tão imediatista, né, Vini? Aquela coisa somente no material, ou seja, aquilo está acontecendo agora, eu estou sentindo isso nesse momento, é o que eu posso pegar, medir, tocar, é o que dói, e aí eu fico preso naquilo ali, né? A gente perde um pouco essa visão de imediatismo, né, de que a gente carrega muito. Exato. E aí, olhando lá no item 7 da Gênese, a última frase, não vou ler aqui todo o texto, mas a última frase desse item 7 diz assim: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Exato. Então vem um evento como esse do Covid, e sim, a gente tem que prestar atenção no vírus, ou seja, tem que ter os nossos cientistas trabalhando, né, investigando em procurar um tratamento ou uma vacina, o que vier primeiro, ou se vier os dois, ótimo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, aí justamente que as entranhas não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Qual tem sido o nosso comportamento? E eu não falo agora nosso comportamento apenas individual, né? Mas como tem sido nosso comportamento como humanidade com relação uns aos outros na questão da pandemia? O que a gente tem visto? Né? Então, a gente vê o pessoal brigando por remédio, a gente vê o pessoal furando fila de compra de itens naquele momento que precisava comprar máscara. Começou a gente, não, peraí que eu pago mais, não entrega para ele.
esse tipo de coisa, e aí errado o cara que oferece mais, é errado o cara que, não, mas eu já vendi para o Gustavo, mas o Vinícius me ofereceu mais, então, ó, Gustavo, vou furar o pedido contigo. Ah, mas daí o Gustavo diz, mas tem multa, tu vai pagar uma multa. Não tem problema, o Vinícius vai bancar inclusive a multa. Então, quando a gente começa a ver esse tipo de comportamento em que nações começam a se fechar e querer para si, ou apenas para os seus, né, as proteções e as vacinas e máscaras, seja lá o que for, quando a gente vê esse tipo de comportamento, e notem, ele não é novo, ele não é agora da pandemia, né? Então, eu não estou dizendo assim, ó, fulano de tal país é mal, não. A gente vê esse comportamento acontecendo ao longo dos séculos, em que nações, em última análise, agrupamentos humanos, que se acham no direito de subtrair recursos de outros agrupamentos humanos, por se julgar melhor, etc., seja lá o que for. E aí a gente percebe o quanto nós temos que melhorar ainda. A gente percebe as mudanças que tem que acontecer. E a gente, então, e aí a gente avança um pouco, às vezes a gente avança mais devagar, a gente nunca volta, né? Mas, por exemplo, quando houve a Segunda Guerra Mundial, saímos da Segunda Guerra Mundial e a gente passou a ter a ONU. Né? Tem seus ajustes ainda a serem feitos, é óbvio, uma instituição humana e que ela tem que ser aprimorada ao longo dos anos. Tá? Mas o que é a ONU? É justamente a tentativa da gente não mais atuar como nações completamente separadas e a gente, de alguma forma, a gente cooperar para evitar que aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial voltasse a acontecer. Né? Naquela escala ou naquele tipo de coisa. Né? Ou seja, a gente começar a agir como humanidade, não como país, como instituição, né? Isso já entra um pouquinho no nosso terceiro bloco aqui, que eu acho que é interessante a gente falar aqui já, que é a transição, né, a mudança desses elementos, como diz lá no item 28, né, a época atual, então esse atual aqui compreende todo esse nosso período, como tu estava dizendo, a época atual é de transição, confunde-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. E no item 17 a gente vai ver a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Quer dizer, é isso que tu está falando, é o que a gente está desmontando lentamente e está remontando, vamos dizer assim, está organizando os novos parâmetros, né, dentro dessa nova geração que a gente começa a observar, né, Vinícius? E Sim. assim como tu está dizendo assim, a ONU, por exemplo, já foi um passinho nessa direção, assim como outros passos que estão surgindo. Né? Exatamente. E aí tem, no item 21, a gente tem, eu vou citar, eu vou ler literalmente esse trecho, porque ele é muito importante justamente nessa direção que a gente vem conversando. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, ONU é uma delas, tá? Civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais vão se apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos. Enfraquecem-se os preconceitos de raça. Os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para as justas, aí no caso justo no sentido de batalhas, pacíficas da inteligência. Então assim, olha o caminho que nós temos pela frente, né? É lindo esse trecho mesmo. Isso aqui é muito legal. E a doutrina espírita, a gente vai lá no item 25, nessa direção, dizer o seguinte: o espiritismo não cria renovação social.
A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. E aí quando a gente lembra daquela questão em que, agora me ocorreu agora de novo, né? Aquela questão que Kardec pergunta se um dia o espiritismo seria uma crença universal, né? E a gente sempre fala assim, não que todo mundo vai virar espírita, não é essa a questão. A questão é que o espiritismo, ele descreve a realidade humana. Ele não cria a sua realidade. Então, para dar um exemplo, é assim, como Copérnico, quando ele verificou que a Terra girava em torno do Sol, se você crê em Copérnico ou não, depois ainda veio Galileu, se você acreditava em Copérnico ou não, não importa, porque o que ele não tinha criado uma coisa, ele estava simplesmente observando algo que era. E como contra fato não há argumentos, como se fala, né? Como ele verificou isso e tantos outros puderam verificar, deixa de ser uma questão de crença e, cara, tá posto. Como é que tu vai dizer que não? É um fato da natureza. Aliás, o fundo hoje escolhido foi a gente está falando da questão da natureza, da evolução e tal. É um fato da natureza. Então, quando a doutrina espírita fala de reencarnação, quando fala de vida, ou seja, quando fala de vida não, quando fala dos planos, né, de existência além do plano material, quando fala de colônias espirituais, quando fala da necessidade da nossa caminhada para o progresso, a doutrina espírita não está criando absolutamente nada. Ela, como Copérnico, ela está descrevendo que a Terra gira em torno do Sol. Então, mais cedo ou mais tarde, todos nós, pelos nossos N meios, encontraremos ou nos depararemos com esta realidade. E aí seremos levados de roldão. Eu sei que não é assim. Cara, vai ficar evidente, cada vez mais evidente que é assim. E tu não precisa se tornar... A descrição das leis divinas, né? O estudo das leis divinas. Exato. Né? Não estamos inventando leis, né? Estamos apenas descrevendo, descobrindo. Né? Exatamente. Então, se você pensa que o universo gira em torno da Terra, tudo bem, não muda o fato de que nós estamos girando em torno do Sol, que a Via Láctea está se deslocando, enfim, e aos poucos a pessoa vai encontrando as suas respostas. Né? Exatamente. E aí essa questão da renovação, eu tenho que cuidar que eu não quero me adiantar nos teus slides, Gustavo. Não tem problema. Mas a gente já está aí nesse slide aqui, que a gente já vai falar aqui, tu já está falando ali, ó, das religiões, da unidade de crença, da verdade, é isso aí mesmo. Tu queres ler? Tu queres ler ele? Sim, aqui isso, porque a gente lá na Gênesis, nos itens 17 e 19, a gente vai ver. A unidade de crença será o laço mais forte, fundamento mais sólido da fraternidade universal. A fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará, Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinito, a perpetuidade das relações entre os seres. Quer dizer, ele descreve aqui em poucas palavras os princípios da doutrina espírita e diz, olha, ninguém vai ter que se tornar espírita, nem todo mundo tem que defender a mesma bandeira, mas isso que tu está descrevendo é exatamente isso. A gente vai chegar nesse ponto de reconhecer as leis como elas funcionam. Né? Exatamente. E aí tu pode ser para usar na nossa analogia, né? Tu seja, não sei como é que se chamaria um culto a Copérnico, copernicano, seja lá o que tu for, independente do que tu declarar, para ti, tu vai ter que aceitar o fato que a Terra gira em torno do Sol. Então, fatalmente nós chegaremos, ou seja, de um jeito ou de outro, chegaremos à realidade humana ou do espírito, melhor falando, né? E essa realidade não vai poder ser negada e você vai poder a religião que você tiver, você vai acabar chegando nisso. Né? E sobre esse processo de mudança, dessa graduação, lá no item
27, acho que tu tem os slides sobre isso, né? Da nova geração. Eu acho que tu Mas tem, pode ir mas falando aí, não tem problema. lá no item 27, no segundo parágrafo, diz assim, eu vou fazer agora uma colagem de vários parágrafos separados, tá? Para fazer uma linha aqui. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Então, meu Deus, o Covid, sim, é sério, um monte de gente já desencarnou, né? Um monte de irmãos nossos já desencarnaram no mundo inteiro, mas não vai aniquilar uma geração inteira. Tá? A atual, agora segue a leitura aqui, a atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Mais adiante, no mesmo item, assim decepcionados ficarão os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Então, de repente, do nada, te acorda de manhã e transformou, ou aquelas famosas datas, né, Gustavo, que assim, tudo quanto é data, eu adoro anotar as datas, quando eu vejo alguém me dar uma data de transformação, eu anoto. Aí se eu tenho um registro... esperar para ver se chegando lá, né? Exato, então, e aí, tristemente, a gente vê pessoas até que se declaram médiuns espíritas e que obviamente não o são, fazendo previsões aí tem as pessoas dizendo que vai acontecer e passa a data, obviamente não acontece daquilo que elas estão falando, tá? Porque não é dessa forma que se opera. Essa mudança é gradual. Lá no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar, inclusive, a expressão imperceptível para uma geração, esse processo gradual de transformação pelo qual a gente passa. Então, às vezes a gente olha, e a Gênese, exatamente nesse capítulo, se cita isso, que os grandes ciclos do nosso planeta, eles não... Alguns não. A gente nem... Alguns a gente já percebe, as eras glaciais, por exemplo. A gente sabe que existe, né? A gente sabe que aconteceram, a gente sabe que em período que elas acontecem, mas a Gênese ainda fala de outras transformações cíclicas pelo próprio impacto que os planetas têm entre si, as influências entre os próprios planetas do nosso sistema solar, que os sistemas solares têm entre em si, que as galáxias, aí eles usam o termo nebulosa, mas para usar um termo agora mais recente, né, que as galáxias influenciam entre si, e esses ciclos a gente não conseguiu percebê-los, porque eles acontecem numa escala que nós não vimos, a gente não percebe eles, a gente não consegue verificar eles acontecendo. Então, essas mudanças todas que a gente nos parecem muito rápidas, muito abruptas. Nossa, está mudando, o mundo de regeneração agora vai ser em 2021, pelo visto, porque o 2020, olha como foi. Na verdade, não. Esse é mais um degrauzinho ínfimo nessa escada de mudança. Né? E está aqui mais uma vez, na codificação, nas obras básicas da codificação espírita, a gente encontra mais uma referência a essa mudança gradual. E essa renovação dos espíritos, e isso é uma outra coisa que esse mesmo capítulo da Gênese nos esclarece. A gente tem a impressão, existe aquela visão mais geral, de, olha, tem um monte de espírito encarnando pela última vez aqui e não vai reencarnar mais. Sim, como em todo momento eu imagino que houve, porque, né, a gente vai avançando, alguns já não podem ficar por aqui e tal, mas como se fosse assim, olha, vai haver uma limpa e vai ficar só os bons aqui. E eu sou um dos bons. Cuidado com isso. Não, eu... que tá exatamente, eu não faço tal coisa que o outro lá faz, os crimes que o outro comete, não sei o quê. Mas olha só que interessante no item 29 deste capítulo da Gênese. Não se deve entender que por meio dessa imigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão. Porquanto muitos há que os são retardatários,
porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne. Quer dizer, num ambiente voltado ao bem, ele vai tender a fazer aquilo que é correto. Exatamente. Então, nem todos os retardatários, ou que nos parecem retardatários, quando a gente quer avaliar os outros, nem Sim. todos os retardatários vão ser simplesmente expulsos desse planeta. Pelo contrário, a ele voltarão. Porque a casca é pior do que o cerne, ou seja, eles estando num ambiente que que não sofra mais o arrastamento das circunstâncias e do mau exemplo, no caso, eles sim, exatamente como tu falaste, eles podem mudar a rota deles, podem redirecionar os esforços deles. E aí, mais um item que se encaixa nessa linha, lá no item 33, assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. Falando dessa renovação, que novos espíritos vão reencarnando, eles já vêm mais evoluídos, já vêm com uma inclinação maior ao bem, e aí, naturalmente, as coisas vão melhorando, aqueles que não são tão bons, mas a visão geral é o seguinte, ó, tu errou, essa é a última, tchau pra ti, tu vai para outro, vai para outro planeta, vai para outro ônibus, né? E agora só vai vir gente mais elevada de outros lugares. E a gente vê aquele parágrafo anterior que não é exatamente assim. E aí, nesse item diz assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. E aí a gente vê a nossa responsabilidade, né, Vinícius? Porque atuando todo um sobre os outros, a gente percebe assim, olha, eu tenho impacto com o meu exemplo, com o meu diálogo, com o meu pensamento. Se eu tenho alguém que está retornando, já tinha uma tendência que tem que vencer, se ele encontra um ambiente melhor em função da meu comportamento, do meu exemplo, eu influencio essa geração, né? Então a gente percebe assim que está escrito aí, olha, não adianta a gente mandar espíritos bons para aí, se vocês ficarem educando ele de forma distorcida. Exato. E vocês não vão se livrar deles tão fácil assim, porque se vocês estão educando de forma distorcida, vocês vão ter que receber eles de novo para dar uma... Exatamente. E te confesso que esses trechos aqui me enchem de esperança, Gustavo. No sentido de que, ufa, talvez eu não vá ter que sair direto para o outro planeta, tem alguma outra chancezinha. Que é coisa assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente vai ser juiz de qualquer coisa, dos outros principalmente, e quando a gente quer colocar as coisas de uma maneira muito taxativa, ou muito objetiva e sem espaço para análise. Porque a gente acaba cometendo esse erro. O pessoal brinca, né? Como é que é o planeta chupão, que o pessoal fala às vezes, né? Vai se aproximar um planeta Terra e tal, vai tirar todos... Gente, não é assim de uma hora para outra, é com calma, a gente está vendo, nós fazemos parte desse processo. E nós temos que trabalhar exatamente como o Gustavo acabou de colocar, em nós mesmos, para que a gente consiga não ser o mau exemplo, né, ou aquele a levar ao arrastamento ao mal daqueles que estão conosco, que têm condições, têm uma inclinação ao bem, mas aí por causa do nosso mau exemplo, ou por causa da maneira da gente interagir, etc., a gente acaba sendo responsável por esse desencaminhamento. Essa pessoa vai ter, esse espírito vai ter outra chance. Agora, nós somos responsáveis pelo prejuízo causado. Então, os pesos e medidas, ou seja, o quanto uma falta pesa e quais são vamos dizer assim, as questões são consideradas para aliviar as penas, né, ou para servir de benefício àquele que erra. Lembremos que Emmanuel já nos colocou, né, o ser é imortal, o erro é transitório, mais ou menos assim a frase dele. Tá? Então, ou seja, o erro é algo transitório. O ser necessariamente não importa. Você pode pensar na pior pessoa que você já tenha tido notícia aqui na Terra. Essa criatura vai vencer a fase de
vamos dizer assim, de ignorância que ela vive nesse momento, claro, pode demorar um pouco, mas ela vai vencer essa fase de ignorância, ela vai superar os erros cometidos, e ela um dia será, ou seja, vai atingir, assim como você, a perfeição, né? Vai cada vez mais chegar próximo à perfeição, por mais criminoso que seja a criatura. A evolução ela faz parte da lei, o progresso é inexorável, né, Vinícius? Então, Exato. todo mundo vai atingir esse patamar. Vinícius, a gente já está no nosso horário aqui, o tempo voa quando a conversa é boa, né? Eu Até sempre rimou. digo isso, o tempo voa quando a conversa é boa, porque realmente esse é um tema maravilhoso, eu quero te agradecer muito a disponibilidade de estar aqui com a gente podia continuar conversando aí mais 1 hora sobre esse tema. Vamos repetir para aqueles que estão nos assistindo, que chegaram até aqui nesse momento no vídeo, leia lá Gênesis capítulo 18, estude as obras básicas, se inscreva num grupo de estudo, agora tem muitos grupos de estudo online, procure o Centro Espírita, se a pandemia já passou, vá até um Centro Espírita, venha estudar conosco, porque, como o Vinícius disse agora há pouco, isso nos enche de esperança, porque a gente consegue vislumbrar um futuro melhor em todas essas linhas que a gente estudou, né? Vinícius, eu passo para ti as tuas últimas considerações e a tua despedida, meu amigo. Tá bom. Então eu gostaria de destacar ainda que esse mesmo trecho, esse mesmo capítulo da Gênese, chama atenção por fato de que a própria evolução da humanidade faz com que ela procure aquilo que a doutrina espírita revela, porque que explica, nos esclarece, porque é uma demanda do espírito encarnado, né, com uma caminhada já com um certo progresso intelectual, um certo progresso, por mínimo que seja moral, ele começa a se questionar, ele começa a procurar, e essa demanda pela doutrina espírita, ela é muito, cada vez mais evidente, né? Essas demandas, eu não digo pela doutrina em si, mas pelo que ela traz, né? Né, por saber que a Terra gira em torno do Sol. Essa demanda, isso a gente tem como demanda. O último trecho que eu vou citar da Gênese está lá no item 33, no finalzinho, é de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Agora, a gente tem que se perguntar por que a partir das crises a gente tem progresso. E se a gente, enfrentando a crise que a gente está enfrentando, se as nossas ações, a nossa maneira de nos comportarmos, está colaborando para esse progresso que se segue à crise. Ainda que seja nossa visão limitada de crise, ainda que seja nossa visão limitada temporalmente, ainda que seja assim. Então, que a gente analise bem o nosso comportamento, os valores sobre os quais nós estamos baseando as nossas ações, as nossas decisões nesse momento que a gente está vivendo e que nos coloca à prova, assim, em vários aspectos, em todos os aspectos da nossa vida. Tá? E por fim, então, Gustavo, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade da gente conversar. Para mim é algo diferente, normalmente a gente faz palestra remota, assim, é muito agradável a gente fazer num tom de bate-papo. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. E sempre que a gente pode, de alguma maneira, servir de instrumento, e a gente sabe que Deus se utiliza, a providência divina se utiliza de instrumentos imperfeitos, que somos, mas é muito bom quando passa por nós essa mensagem da doutrina espírita, porque os primeiros que recebemos a ela somos nós mesmos. E a gente é necessitado dela, e muito necessitado dessas mensagens que a doutrina espírita nos traz. Que bom, meu amigo, uma satisfação conversar contigo, gratidão a ti, gratidão a todos que ficaram conosco neste vídeo até o final. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima.